Vamos falar agora sobre cônicas. Vamos entrar no nosso módulo 22. Essa aula ela vai ser concernente às páginas 1 a 16. Esse módulo ele é um pouco diferente dos outros, porque ele tem dois capítulos. Ele tem o primeiro capítulo que fala sobre circunferências, que é o que a gente vai ver hoje, e ele tem um segundo capítulo que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, essa aula a gente vai falar sobre dois assuntos. A gente vai falar sobre circunferências e a gente vai falar sobre posições relativas de uma circunferência em relação a um ponto, a uma reta e a uma outra circunferência, ok? Então, para começar, vamos falar sobre a circunferência. A circunferência, para a gente falar sobre ela, a gente precisa se lembrar o que é um lugar geométrico de um plano. É um conjunto de pontos que segue uma determinada propriedade. Então, no caso da circunferência, qual que é essa propriedade que todos os pontos da circunferência eles obedecem? A propriedade é a seguinte: todos os pontos dessa circunferência estão à mesma distância do centro da circunferência. Então, veja aqui, a gente tem uma circunferência chamada lambda, né? Essa circunferência em vermelho. A gente tem o nosso centro da circunferência, que é o nosso ponto C. A gente tem uma medida R. E todos os pontos dessa circunferência estão a uma medida R desse ponto central, ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar, é essa nossa circunferência. Para a gente trabalhar com circunferência, a gente precisa se lembrar da equação reduzida da circunferência, que é o que a gente vai mais usar. Então, quando a gente se depara com uma equação desse tipo, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, a gente está falando de circunferências. E o que é o a, b e o nosso r? A e b são as coordenadas do centro da circunferência. R é o nosso valor da medida do raio. Ok? Vamos ver um exemplo, então. Vamos determinar a equação reduzida da circunferência de raio de medida R igual a 3 e o centro no ponto C menos 2, 1. Então, para a gente encontrar a nossa equação reduzida, a gente vai utilizar a nossa formulazinha, né? A nossa equação geral. E a gente vai substituir aqui os valores de A e B pelos valores do nosso centro, ok? Menos 2 e 1. E o valor de R é o nosso valor de raio. E o que é o nosso X e o nosso Y? São as coordenadas de qualquer ponto, de um ponto que esteja na nossa circunferência. Então, quando a gente tem a nossa equação geral, a nossa equação reduzida, a gente pode substituir qualquer ponto nessa equação que ela vai ser verdadeira, ok? Então, substituindo aqui A e B pelas nossas coordenadas do centro e o nosso R pelo valor do raio, a gente chega nessa seguinte equação reduzida de circunferência, ok? Mais um exemplo. Como que a gente determina as coordenadas de um centro, do centro C da circunferência e a medida do raio a partir da equação? Então, nesse outro exercício aqui, a gente achou a equação, dado o raio e as coordenadas do centro, e nessa ao contrário, dada a equação, qual é o centro e qual que é o raio, ok? Então, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer o quê? A gente tem a nossa equação e a gente vai ter que colocar ela, arrumar ela de uma forma em que ela fique mais parecida possível com a nossa equação reduzida. Então, a nossa equação reduzida ela é dada dessa seguinte forma. Então, a gente tem x menos um valor de a. Então, tá vendo que aqui a gente tem x mais 1? Então, a gente vai ter que mudar isso daqui. E a gente tem y menos um b ao quadrado. Aqui a gente tem y ao quadrado sozinho. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro aqui o nosso valor de a gente vai transformar aqui em x menos 1, ok? Porque a gente está tentando comparar com essa equação reduzida que a gente tem aqui. E aqui o nosso y também, a gente vai fazer y menos 0 ao quadrado para a gente comparar com a nossa equação reduzida, ok? Então, a gente sabe que o nosso A é menos 1 e o nosso B é 0. Então, as coordenadas de C é menos 1 e 0. A gente tem que 16 é o nosso raio ao quadrado. Então, o nosso raio ao quadrado é igual a 16, então o nosso raio tem medida 4, ok?
Aqui a resposta é 4 ou menos 4, mas como raio é uma medida, não pode ser negativo, tá? Então, raio, como ele só pode ser positivo, nosso raio tem medida 4, ok? Algumas observações. Se a gente tem a medida do raio ao quadrado maior que zero, a gente tem um gráfico de equação no plano cartesiano, uma circunferência. Se a gente tem o C, ou seja, se o nosso raio ao quadrado der igual a zero, a gente tem um ponto. Se a gente tem esse raio ao quadrado menor que zero, não é um gráfico, ok? Porque não existe solução dessa equação, ok? Vamos ver agora alguns exemplos, alguns exercícios da apostila. Só lembrando que eu recomendo que vocês pausem e tentem resolver os exercícios das apostilas que tem no vídeo antes de eu resolver. E que esses exercícios que eu faço nos vídeos aulas, eles estão valendo, eles estão contando também como presença das aulas, ok? Então, quando vocês me enviarem as tarefas, mandem também a resolução desses exercícios do vídeo para eu poder contabilizar como presença, ok? Então, a gente tem aqui um exercício. Determine em cada caso a equação reduzida da circunferência com raio com medida de raio R e centro C que é dado. Então, no exercício A, a gente tem um raio 2 e um centro na posição 1 e 3. A gente tem a nossa equação, ok? Nossa equação reduzida. E a gente só vai substituir aqui os nossos valores de A, B e R. Substituindo aqui, a gente tem o valor de A é 1, o valor de B é 3 e o nosso valor de raio é 2. Resolvendo aqui o raio, né? Esse daqui não precisa resolver na nossa forma reduzida. A gente chega nessa equação reduzida da circunferência. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Ok? Uma coisa importante de perceber é que na equação reduzida a gente não resolve isso daqui, tá? A gente não abre. A gente não faz x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o segundo ao quadrado. A gente não abre. Deixa dessa forma aqui, porque essa é a forma reduzida, ok? Próximo exercício. Determine os valores de M e NP para que a circunferência tenha centro na origem e raio de medida R igual a 2. Então, ele nos dá essa equação aqui com M, N e P, e ele quer que a gente descubra esses valores de M, N e P, respectivamente, dado que ele nos dá o ponto central da circunferência e a medida do nosso raio. A medida do nosso raio está claro, está bem evidente, que é 2. Mas quais são as coordenadas do nosso ponto central? O nosso ponto de origem coincide com o nosso ponto central da circunferência, ou seja, o nosso centro da circunferência se encontra no ponto 0, 0, ok? Então, a gente vai comparar essa equação aqui, utilizando os dados de centro e de raio dado, com essa equação dada. Então, o que a gente tem? A gente tem que esse valor aqui, ele tem que ser igual a esse valor aqui. Então, 2m tem que ser igual a 0. 2m igual a 0, a gente acha que m é igual a 0. O nosso 1 menos n, que é esse segundo termo aqui, ele precisa ser igual a esse termo aqui, ok? Então, 1 menos n tem que ser igual a 0. E a gente chega que n é 1, ok? E esse valor aqui, p mais 3, ele precisa coincidir com esse 2 ao quadrado, ou 4, né? Que é um 2 ao quadrado. Então, a gente tem que p mais 3 igual a 4, a gente acha que p igual a 1, ok? Então, esses valores de m, n e p é 0, 1 e 1, ok? Então, o que a gente fez? A gente comparou a circunferência de equação com os pontos 0, 0 e r igual a 2, com essa daqui, que é nos dada, tá? E a gente comparou termo por termo, ok? Mais um exercício. Nesse caso, a gente tem o gráfico da circunferência e ele quer que, a partir do gráfico, você obtenha a equação reduzida. Para a equação reduzida, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa, primeiro, das coordenadas do centro da circunferência, do ponto central, e a gente precisa da medida do raio. Para achar essa equação, essas duas coisas a gente precisa, ok? Então, com esse gráfico, a gente consegue encontrar essas duas coisas. Primeira coisa, qual que é o nosso ponto central? Qual que é o centro da nossa circunferência? É o ponto C.
ok? Nosso ponto C é a origem, então ele tem coordenadas 0 e 0. Encontramos isso, agora o que a gente precisa? Achar o valor da medida do raio. A medida do raio, veja que é a medida do ponto C ao ponto P, ok? Então, aqui a gente tem que o nosso raio é aqui. Nossa, tá bem tortinho, mas é a medida entre o C e o P, ok? Então, como que a gente acha a distância aqui entre o ponto C e o ponto P? A gente utiliza essa fórmula, a gente viu faz umas 2 aulas, eu acho, como se calcula a distância entre dois pontos. Você pode fazer por Pitágoras aqui, tá? Utilizando um triângulo retângulo aqui, ok? Ou se você lembrar da fórmula, você pode aplicar. Lembrando que essa fórmula, ela vem da fórmula de Pitágoras, então qualquer um dos dois vai chegar na mesma coisa, ok? Substituindo aqui os valores das coordenadas de C e de P, a gente chega que o nosso R, o nosso raio, tem valor 5, ok? Então, a gente tem o ponto central de coordenadas 0, 0 e a medida do raio. Então, a gente consegue achar o valor, a equação reduzida dessa circunferência, ok? Substituindo aqui o valor de A e B, 0 e 0, e o valor de R, 5, a gente chega na equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Agora a gente vai falar sobre a equação geral da circunferência. A equação geral, ela é derivada da equação reduzida. Ou, ao contrário, né? A equação reduzida, ela vem da equação geral. A equação reduzida é essa daqui que a gente já estava estudando antes, ok? Se você fizer, abrir aqui o nosso x menos a ao quadrado, a gente chega em x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Se você abrir menos y menos b ao quadrado, a gente chega em y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, ok? E o nosso valor de r, se você colocar ele do outro lado, a gente tem menos r ao quadrado igual a 0. Então, essa é a nossa equação geral da circunferência, ok? Ela também é chamada de equação normal da circunferência e ela pode ser escrita dessa seguinte forma. Lembre-se que quando a gente está falando de circunferência, a gente geralmente tem o raio e as coordenadas do ponto do centro da circunferência. Então, a gente tem o valor de A, B e R. Então, a gente pode transformar ou colocar esses 3 valores como uma incógnita C, ok? Então, isso daqui, ele é a mesma coisa que essa equação geral aqui de cima, ok? No qual o termo C, ele é dado como A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, ok? Então, vamos ver um exemplo. Dada a equação geral da circunferência, x ao quadrado menos, mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 24 igual a 0, vamos determinar o centro e o raio, ok? Para a gente encontrar os valores do nosso centro da circunferência e o valor do nosso raio, a gente vai precisar fazer trinômio quadrado perfeito. Ou, como a gente aprende, um processo chamado completar quadrados, ok? Então, a gente vai ter que se lembrar do que? De polinômios, ok? Então, a gente tem aqui o que? A gente tem a nossa equação geral, ok? E o que a gente faz? A gente vai separar os termos que possuem x, os termos que não que possuem y e os termos que não possuem nem x e nem y, ok? Então, primeiro os termos que têm x, depois os termos que têm y, igual, e aí do outro lado, todos os termos que não tem x nem y. E o que a gente vai fazer? Completar quadrado. Eu vou colocar para vocês eu vou procurar um vídeo aula mais bonitinho, explicando certinho como se completa quadrado, mas é dessa seguinte maneira: você vai separar os termos x, termos com y e os termos vazios, e você vai ter que encontrar um valor para esse quadrado, um valor para esse triângulo, no qual esses 3 termos fechem um quadrado perfeito e esses 3 termos fechem um quadrado perfeito. Então, como que a gente faz? Qual valor você precisa colocar aqui no quadrado
tal que a gente encontre um quadrado perfeito aqui. Ok? A gente tem x ao quadrado menos 6x mais um termo. Ok? Esse termo não vai ter x, ele vai ser um termo independente. E o que a gente faz? A gente vai se lembrar do que a gente viu antes. Ok? Então, a gente sabe que quando a gente tem x menos 1a ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o segundo termo ao quadrado, ok? Isso daqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comparar esses daqui com isso daqui. Então, a gente tem x ao quadrado, a gente tem aqui x ao quadrado. A gente tem o nosso termo com o x, então a gente tem aqui, ó, menos 6x, é o nosso menos 2ax. E a gente precisa desse terceiro termo, que é o nosso quadrado, que vai ser esse a ao quadrado, ok? Como que a gente faz para achar? A gente tem que menos 6x é igual a o menos 2ax. Então, a gente só vai substituir aqui, ó, menos 6x tem que ser igual ao nosso menos 2ax, ok? A gente tem que achar o nosso valor de a, que a gente vai usar para completar aqui o nosso quadradinho. Então, a gente tem, aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode simplificar aqui, menos 1. A gente fica com 6 igual a 2a. Ou seja, o nosso a, ele vai ser igual a 3, ok? Se o nosso a é igual a 3, porque, ó, menos 2ax. Então, menos 2 vezes 3 vezes x dá menos 6x. A gente tem aqui menos 6x. Aqui o nosso quadrado vai ser o quê? A ao quadrado, ok? Então, vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9, ok? Então, a mesma coisa você vai fazer para encontrar o nosso y aqui. Você vai ter que completar esse quadrado. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que se lembrar que o nosso y menos 1b ao quadrado, ele é o quê? Ele é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Então, a gente tem o termo com y ao quadrado, tá aqui, certinho. Aqui é o nosso menos b y, né? Aqui é um y. Menos by. E o nosso triângulo é esse termo aqui, o b ao quadrado. Fazendo da mesma forma, fazendo 8y igual a menos 2by, a gente consegue chegar no valor de nosso b, que é 4, ok? Então, o valor do nosso triângulo é o valor de b ao quadrado, ok? Então, é 4 ao quadrado, que é 16, ok? Eu vou linkar, eu vou procurar um vídeo que possa ajudar mais ainda vocês, que tem exercícios mais sobre completar quadrados para vocês pegarem mais a prática, mas é dessa forma que vocês vão fazer. Vocês vão comparar os termos com x, os termos com y, para você encontrar os termos que estão faltando para completar os quadrados, ok? Então, a gente encontrou aqui que o nosso valor o nosso quadrado aqui é o 3 ao quadrado, que deu 9. O nosso triângulo é o 4 ao quadrado, 16. Então, a gente tem que colocar eles também do outro lado. Veja que a gente tem um quadrado, um triângulo desse lado aqui da equação, e a gente tem um quadrado, um triângulo desse lado da equação, ok? Resolvendo aqui, a gente tem x menos 3 ao quadrado, completei esse quadrado aqui. Aqui com o y a gente tem y mais 4 ao quadrado, e aqui resolvendo, né, essa continha aqui, essa soma, a gente chega em 49. Então, o que a gente tem? A gente tem que o centro da circunferência tem coordenadas 3, menos 4, e que o raio mede 7, ok? Aqui tem um gráfico para vocês verem como que é o gráfico dessa equação aqui. Então, vamos fazer um exercício para treinar, o exercício 12 da apostila. Em cada caso, determine a equação geral da circunferência, dados o centro C e o raio de medida R. Então, a gente vai começar com a nossa equação reduzida.
substituir os nossos valores e abrir aqui o nosso x mais 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, ok? Abrindo aqui, a gente tem x ao quadrado mais 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, na nossa equação geral, a gente deixa todos, a gente tem que igualar a zero, né? Então, a gente deixa todos os termos x ao quadrado, y ao quadrado primeiro, depois o termo com x, depois o termo com y e o termo que não tem x nem y, ok? Vamos falar agora sobre posições relativas da nossa circunferência. Então, a gente tem a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, entre uma reta e uma circunferência e entre duas circunferências. Vamos falar primeiro sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Quando a gente for falar sobre essas posições relativas, a gente vai ter que lembrar daquilo que a gente já viu antes no outro capítulo de geometria analítica, quando a gente fala de distância entre pontos, distância entre ponto e reta e distância... Não, é só esses dois, distância entre pontos e distância entre ponto e reta, ok? Então, como que a gente vai determinar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência? A gente pode ter três casos. Então, dada uma circunferência, que é a nossa circunferência vermelha, e um ponto. Esse ponto ele pode estar na circunferência, esse ponto ele pode estar fora da circunferência, e esse ponto ele pode estar dentro da nossa circunferência. Como que a gente sabe se esse ponto está na circunferência, fora ou dentro dela? Se a distância entre o centro da nossa circunferência e esse ponto for igual ao raio, se essa distância entre o centro da circunferência e o ponto que a gente está estudando for igual ao raio, esse ponto está na circunferência, ok? Faz sentido, porque todos os pontos da circunferência têm a mesma medida de raio, ok? Se o ponto estiver fora da circunferência, essa medida de C até P é maior do que o raio. Faz sentido também, né? E se o ponto está dentro da circunferência, qualquer lugar dentro da circunferência, esse ponto, essa distância entre o centro da circunferência e o ponto P é menor que o nosso raio. Ok? Então, para a gente saber se esse ponto está na circunferência, fora ou dentro, a gente tem que estudar a distância entre o centro da circunferência e o ponto dado com o raio da circunferência. Vamos ver um exemplo. Vamos determinar a posição de cada um dos pontos abaixo em relação à circunferência de equação x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9 ao ponto P. Então, a gente tem essa circunferência com essa equação dada, e a gente tem um ponto P com coordenadas 1 e 5. E ele quer que a gente descubra se esse ponto ele pertence à circunferência, se ele está fora da circunferência ou se ele está dentro da circunferência, ok? Então, para saber, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa equação com esse ponto e com esse ponto dado, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a distância entre o centro da circunferência e o ponto dado. Então, qual que é o centro dessa circunferência com essa equação? A gente tem que as coordenadas é 0, ok? A primeira coordenada é 0 e a segunda coordenada é 2, ok? E o raio é essa raiz de 9, que é o 3, ok? A medida do raio dessa circunferência é 3. Então, agora a gente vai calcular a distância entre o centro dessa circunferência e o ponto P dado, utilizando aquela fórmula que eu já tinha falado, que é a fórmula derivada do Teorema de Pitágoras. A gente chega que a distância é raiz de 10. E agora a gente vai pegar essa distância entre esses dois pontos e vai comparar com a medida do raio, ok? Então, a gente tem que raiz de 10 é maior do que 3, ok? Porque raiz de 10 é 3, alguma coisinha. Então, a gente tem que a distância entre o centro da circunferência e P é maior que o raio, ou seja, o P está fora da circunferência. Então, o P está no exterior da circunferência, ok? Então, vamos fazer agora um exercício. Tentem vocês fazer primeiro e depois vejam a resolução. O exercício 20. Indique a posição do ponto P menos 1, 2, em relação à circunferência
de centros 2, 3 e raio 3. Então, para a gente saber, a gente primeiro precisa calcular a distância entre o ponto P, que a gente quer, e o centro da circunferência. Ele já deu aqui as coordenadas, então a gente só precisa descobrir essa distância. Calculando essa distância, a gente substitui aqui os valores de x de P e x de C, e y de P e y de C, e a gente chega que a nossa distância de C e P é igual a raiz de 10, ok? Raiz de 10 é maior que 3, então a nossa circunferência está no exterior. O exercício aqui está na apostila e ele é igualzinho ao exemplo que eu dei aqui. Mas vejam que é sempre assim que você vai achar a posição aqui, a posição do ponto em relação à circunferência. Vejam que aqui a distância entre o ponto e o centro da circunferência deu igualzinho, só que são circunferências diferentes, pontos diferentes, ok? Ok, então vamos lá. Posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Então, a gente acabou de ver entre um ponto e uma circunferência. Então, a gente viu se o ponto está na circunferência, se ele está dentro ou se ele está fora. Agora, a gente vai ter uma circunferência e a gente vai ver a posição relativa entre uma reta. Então, se essa reta está fora da circunferência, se ela bate, ou seja, se ela está dentro da circunferência, ou se ela tangencia essa circunferência. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Dada essa circunferência azul e essa reta S, ok? A gente vai ver se essa reta ela está tangente à nossa circunferência, se ela está no exterior ou se ela está secante ou dentro da nossa circunferência. Se essa reta está tangente à nossa circunferência, a distância entre o nosso centro da circunferência e a nossa reta, ou seja, essa distância D aqui verde, ela é igual à reta, o valor de R, ok? Então, se ela tangencia a nossa circunferência, a distância entre o centro da nossa circunferência e a reta é igual a R, ok? É o mesmo valor do raio. Se ela está no exterior, essa distância é maior. Se ela está dentro ou secante, ela é menor. Se essa distância ela é menor, a nossa reta ela intersecta a nossa circunferência em dois pontos, A e B, ok? Então vejam que sempre que a gente está falando sobre posição relativa entre uma circunferência, um ponto ou uma reta, e a gente vai ver também sobre outra circunferência, a gente sempre vai falar da distância entre o centro dessa circunferência e esse objeto que a gente está analisando, seja um ponto, uma reta ou uma outra circunferência. E a gente vai comparar essa distância com o raio. Então, a gente sempre vai precisar do ponto que faz parte do ponto central da nossa circunferência, com a distância desse objeto e do valor do nosso raio, ok? Aqui ele quer que você analise que se a distância ela é igual, então a gente tem uma tangente, ou seja, ela bate só em um ponto aqui, a intersecção é só um ponto. Se ela é maior, não tem intersecção entre a circunferência e a reta. E se for menor, a gente tem uma secante, ou seja, ela intersecta duas vezes a nossa circunferência no ponto A e B, ok? Para você se lembrar, a gente está falando de distância entre um ponto, que é o ponto centro da circunferência, e uma reta. Então, a gente vai ter que se lembrar de como se calcula distância entre ponto e reta, que a gente viu no módulo 21, ok? A gente acha distância entre uma reta S e um ponto C dessa seguinte maneira, ok? Fazendo o módulo disso daqui dividido por raiz de A² mais B², ok? Para vocês se lembrarem, para fazer os cálculos e descobrir qual que é a posição relativa entre uma circunferência e uma reta. Então, vamos ver aqui o primeiro exercício da apostila, o exercício 25. Determine em cada caso a posição relativa da reta S em relação à circunferência. Se houver pontos em comum, tangente ou secante, determine esses pontos. Então, ele nos dá aqui a equação de uma reta, x mais y igual a 6, e a equação de uma circunferência. E ele quer que você fale ou descubra e discuta sobre a posição relativa entre essa reta S e essa circunferência dada. Primeiro, o que a gente precisa ver? A gente precisa achar o centro da circunferência e o valor do raio.
Então, dada essa equação aqui, a gente tem que os pontos centro da circunferência é de coordenada 1 e 1, e que o nosso raio, ele tem valor raiz de 8, ou 2 raiz de 2, ok? Então, a primeira coisa que você tem que achar é as coordenadas do ponto C, que é o centro da circunferência, e o valor do raio, ok? Agora, a gente vai calcular a distância entre o ponto C e a reta S, fazendo o quê? Utilizando a nossa fórmula de distância entre ponto e reta, ok? Substituindo aqui os valores, lembrando que o valor de A, B e C vem aqui da nossa reta, ok? O valor de A é o valor aqui que vem junto com X, o valor de B é o valor que vem junto com Y, e o valor de C é esse valor aqui, ok? Aqui a gente tem A e B aqui também, e a gente tem X de C, Y de C, é as coordenadas aqui do nosso ponto. Note que aqui tá menos 6, tá? E aqui tá 6, porque quando a gente tá falando sobre isso daqui, a gente tem que deixar essa equaçãozinha aqui na forma X mais Y menos 6 igual a 0. Ok? A gente tem que deixar nessa forma aqui com 1 igual a 0 para a gente poder colocar nessa fórmula, ok? Então, substituindo e resolvendo aqui, a gente chega no valor 2 raiz de 2. Veja que essa distância entre o ponto e a reta é 2 raiz de 2 e que o raio da nossa circunferência é 2 raiz de 2, ou seja, é igual. Sejam assim, a nossa circunferência ela é tangente à nossa reta S. Então, ele pede para a gente achar o ponto em comum. Para achar o ponto em comum, a gente vai fazer o sistema entre a equação da reta e a nossa equação da circunferência, ok? Para achar o ponto em comum, a gente vai fazer isso fazendo o quê? Substituindo uma equação na outra, ok? Então, a gente isola aqui o x na primeira equação e substituindo o valor na equação de baixo. E a gente vai chegar nisso daqui, y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 0, a gente obtém que y é igual a 3, substituindo aqui a gente acha que x é igual a 3, ok? Então, para achar intersecção, a gente faz o sisteminha e resolve o sistema da maneira que você acha mais fácil. Fica a seu critério, ok? No módulo 21, a gente resolveu alguns exercícios em que falavam de intersecção entre duas retas, a gente falou. Então, resolve da mesma forma, ok? Então, a gente acha que o nosso ponto de tangência é o que tem coordenada 3 e 3, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Ok. Mais um exercício. Exercício 28. Para quais valores de K a reta y igual a x mais k é tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4? Então, primeiro a gente tem que resolver o sistema. Como ele fala que é tangente, a gente sabe que tem ponto de intersecção. Ou seja, a gente precisa resolver esse sisteminha, utilizando as duas equações, e encontrar o valor de K, que é o valor que vai ser a nossa intersecção, ok? Então, a gente vai substituir aqui o nosso y por x mais k. A gente fica com x ao quadrado mais x mais k ao quadrado menos 4 igual a 0. Resolvendo aqui, a gente vai chegar numa equação do segundo grau, ok? Resolvendo a equação do segundo grau, a gente chega num delta igual a menos 4k ao quadrado mais 32. E como que a gente quer? Tangente, a gente quer que tenha apenas uma solução esse sistema. Para que esse sistema tenha uma solução, o nosso delta tem que ser igual a 0. Sendo assim, resolvendo esse delta igual a 0, a gente chega em K igual a menos 2 raiz de 2 ou 2 raiz de 2, ok? Posição relativa entre duas circunferências. A gente também vai falar sobre raio e a gente vai falar sobre distância entre o centro dessas circunferências, ok? Então, considerando essas duas circunferências, a gente vai falar sobre a posição relativa entre elas.
Circunferências tangentes. Tangentes, ou seja, elas têm a intersecção em um único ponto, ok? Pode ser dessas duas maneiras, uma do lado da outra, ou uma circunferência dentro da outra, ok? E como que a gente sabe se é circunferência tangente exterior ou interior? Se D for igual a R1 mais R2, ok? Se a distância entre essas circunferências for igual a raio 1 mais raio 2, a gente tem esse tipo aqui, ok? A gente tem tangentes exteriores. Se a gente tiver a distância igual ao módulo de R1 menos R2, a gente tem circunferências interiores, ok? Circunferências disjuntas, se elas estão separadas e não tem nenhum ponto em comum, ok? Nessa a gente tinha um ponto em comum, nessa nenhum ponto em comum. Como que a gente faz? Se a distância entre o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2 for maior que a soma dos raios, então a gente tem esse caso, a gente tem as circunferências disjuntas exteriores, e se a gente tem que a distância entre C1 e C2 for entre 0 e R1 menos R2, a gente tem que elas são interiores, ok? Se a gente tem circunferências secantes, ou seja, que elas se intersectam em dois pontos, o que a gente tem? A gente tem a distância entre C1 e C2 entre módulo de R1 menos R2 e R1 mais R2. Ou seja, eles têm dois pontos em comum e são circunferências secantes. Então, veja o que você vai precisar analisar quando você estiver falando de posição relativa entre duas circunferências. Você vai precisar analisar a soma dos raios e você vai precisar analisar a diferença o módulo da diferença dos raios, ok? E analisar isso comparando com a distância entre os dois centros de circunferência. Então, vamos ver exemplos, ok? Antes, só uma observação, se a gente tem distância igual a zero, essas duas circunferências, elas são concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro, tá? Então, vamos ver um exemplo. Em cada caso, determine mentalmente, aqui eu não vou fazer mentalmente, para vocês verem como faz, mas a circunferência dos raios de medida R1 e R2, sabendo que a distância sabendo a distância entre seus centros. Então, ele nos dá o raio da primeira circunferência, o raio da segunda circunferência e a distância entre o centro das duas circunferências, ok? Então, o que a gente vai ter que testar? A soma desses raios, a gente vai testar o módulo da diferença e a gente vai analisar e comparar com o valor da distância dada, ok? Então, vamos lá, falar sobre a soma. Soma dos raios dá 4 mais 2 igual a 6. Veja que 6 é diferente da nossa distância aqui entre os dois, entre as duas circunferências, ok? Então, 6 é diferente aqui da nossa distância, que é 2. Então, a gente tem aqui comparando agora com o módulo da diferença. O módulo da diferença a gente tem que é igual a 2, que é igual à nossa distância entre os centros das circunferências. Sendo assim, D é igual a módulo de R1 menos R2, ok? Como isso daqui valeu, a gente tem isso daqui. Sendo assim, as circunferências, elas são tangentes interiores. Veja, D deu igual ao módulo de R1 menos R2. Vamos voltar aqui no módulo. A gente tem D é igual a módulo de R1 menos R2, ou seja, circunferência tangente interior, ok? Então, é assim que você vai fazer esse exercício. Você vai testar R1 mais R2, módulo de R1 menos R2, e você vai ter que comparar com o valor da distância entre os dois centros. Comparando, você vai chegar em qual é a posição relativa dessas duas circunferências, ok? Vamos resolver mais um exercício. Exercício 37. Em cada caso, determine a posição relativa das circunferências. E aqui ele nos deu duas circunferências. A equação da primeira circunferência e a equação da segunda. O que a gente vai precisar? Do centro de cada uma e do raio de cada uma. Ok? Vamos achar os raios e os centros de cada circunferência. Então, vamos analisar a primeira equação. A gente tem aqui essa equação, então a gente sabe que o nosso centro, ele tem coordenadas menos 1, ok? E 1, ok? O nosso raio é raiz de 2. Segunda equação, a gente tem que o nosso C, o nosso centro tem coordenadas 2 menos 1.
e que o nosso raio é raiz de 5. Agora, vamos determinar a nossa distância entre esses dois centros, ok? A distância entre o centro 1 e o centro 2 é calculada entre distância entre dois pontos. Então, a gente tem esses dois pontos, a gente calcula a distância para achar a distância desses dois centros. A gente chega que é igual a raiz de 13, ok? Então, a distância entre o centro da primeira circunferência para outra circunferência é raiz de 13. E a gente vai analisar esse raiz de 13 com o módulo da diferença entre os raios com a soma dos raios. Lembra que a gente falou que a gente vai sempre analisar aqui a soma dos raios e o módulo da diferença. Fazendo isso aqui, a gente tem o módulo da diferença entre os raios, então raio 1 menos raio 2, aqui. Raio 1 mais raio 2 aqui. A gente tem que raiz de 13 está entre esses dois. Se ele está entre esses dois, a gente tem isso aqui. Ou seja, essas circunferências são secantes. Vamos se lembrar aqui no slide anterior que eu tinha mostrado, se a gente tem isso aqui, a gente tem dois pontos em comuns, ou seja, a gente tem uma secante, ok? Então é isso, é bem extenso, tem bastante coisa para vocês se lembrarem, mas eu acredito que, num geral, seja bem simples. Sabendo a equação geral da nossa circunferência, a gente consegue fazer a maior parte da nossa primeira parte. Eu vou mandar para vocês como completa quadrado certinho, mas sabendo a equação geral, a gente consegue fazer a maior parte dos nossos exercícios. E para comparar a posição relativa entre circunferência e algum outro objeto, a gente precisa falar de raio e de centro de circunferência, que é uma coisa que a gente consegue fazer facilmente. São vários termos, mas eles são bem simples de chegar em conclusões. Então, eles são bem simples de se achar qual é a posição de um ponto, qual é a posição da reta, qual é a posição de outra circunferência. São várias coisas, mas você consegue encontrar elas de uma forma bem simples, ok? Usando o que você já aprendeu. Sendo assim, tem alguns exercícios para vocês treinarem. São os exercícios da apostila do módulo 22, exercícios 2, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 35 e 37. Eu estou à disposição para vocês, para tirar dúvidas, para explicar exercícios, reexplicar exercícios, fazer vídeos resolvendo os exercícios. Me procurem para ajudar vocês. É uma matéria extensa, então, por favor, me procurem que eu vou ajudar vocês a solucionar qualquer problema que vocês tiverem, ok? Eu vou deixar os slides disponíveis na plataforma junto com os exercícios e o vídeo aula vai estar na internet. Então, vocês podem sempre procurar, assistir e reassistir, ok? Bons estudos!